Mas antes de tudo, eu quero dizer pra vocês que eu não esperava tirar 1000 na redação do Enem, como eu falei em alguns outros vídeos. E eu acredito que o 1000 na redação do Enem seja uma coisa muito difícil, mas no sentido de que não que as pessoas não mereçam tirar essa nota, mas que dentro de 5 milhões de brasileiros, apenas 53 terem tirado a nota 1000, é uma coisa muito difícil, mas não é uma coisa definitiva. Quem tirou 1000 não obrigatoriamente está hoje no curso que deseja estar, entendeu? É uma nota muito privilegiada pela visão de muitas pessoas. O meu neném é muito famoso, mas não é algo que, nossa, tirou 1000, é a pessoa mais fodástica do mundo. Não. Passando essa ideia, né, pra vocês, no ano de 2018 eu fiz o Enem também, eu estava no meu primeiro ano de cursinho e tirei 960 na redação. Perdi ponto nas competências 1 e na competência 5. No outro ano eu realizei cursinho, obviamente eu não consegui passar no curso que eu queria. Eu elaborei estratégias para as redações. Não foi um ano em que eu pratiquei muitas redações, como no ano de 2017 e no ano de 2018, porque eu sabia fazer a redação, entendeu? Do Enem eu já sabia o modelo, já sabia algumas estratégias, faltava pouco para eu tirar 1000, apesar de não ser o meu objetivo naquele tempo, tá? O meu objetivo era manter a minha nota lá em cima. Porque, querendo ou não, quando você tira uma nota lá em cima, a pressão acaba sendo um pouco maior porque você não quer diminuir, né? O desempenho, na verdade, você quer aumentar ou manter se ele já for muito bom. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas no ano de 2019 eu fiz apenas umas 5 ou 6 redações, muito pouco, mas eu não corrigia tantas redações. No entanto, eu conversava com os professores. No meu cursinho, a gente chama de laboratório de redação, é onde a gente leva as redações para corrigir, mas você também podia conversar com os corretores. E eu decidi ter essa conversa com eles, porque eu queria saber qual é a visão deles em relação à redação do Enem, né? O que é que eles esperam que os alunos escrevam, como eles querem que os argumentos sejam apresentados ao longo do texto, o repertório seja colocado e tudo mais. Então eu tive essa conversa, talvez de uma maneira indireta com alguns professores, mas justamente para sondar, para ter uma ideia do que é que eles queriam. Então quando eu ia pro laboratório de redação, eu perguntava muito, você prefere que eu coloque o repertório assim? Você prefere que eu faça o argumento assim? Você gosta desse conectivo? Esse conectivo aqui tá certo em quais situações? Entendeu? Eu não era aquele aluno que era preso a mim, eu gostava da opinião do professor, porque afinal seria o professor que trabalha, que está voltado à redação do Enem, que corrigiria a minha prova. Então eu queria saber a visão deles, eu buscava saber a visão deles, e não a minha visão, não o meu conhecimento próprio. Eu sei fazer a redação, mas eu não sei como eles querem que eu aplique essa redação, entendeu? No papel. Gustavo, mas você já tinha tirado uma excelente nota em 2017 na redação do Enem. Em 2018 você tirou 960. Pra que você queria saber disso? Gente, isso é uma coisa minha. Isso foi uma opção minha, isso foi uma estratégia minha. Eu não estou dizendo que você tem que seguir. Mas eu acredito que quando você pergunta para o professor quais os caminhos, o que é que eles gostam, eu acho que isso é uma vantagem, porque eles se preparam para corrigir as redações, embora haja opiniões diferentes entre os corretores, mas a referência deles é a mesma. Além disso, pessoal, eu lia muita redação nota 1000. Eu ia nos sites e pesquisava redações nota 1000, que era justamente para ter uma ideia do que é que eles estavam escrevendo, entendeu? Para ter uma ideia de quais as estratégias eles usavam. E eu também via muitos videoaulas, assistia a muitos videoaulas, principalmente de correção de redação, porque eu gostava de ver a opinião de professores de fora, não dos professores daqui que eu tenho contato direto, né? Então, quando eu assistia a essas aulas, eu notava que as opiniões entre os corretores muitas vezes divergiam, eram diferentes. E poxa, eu vou ter que escrever de uma maneira que agrade a todos os corretores de uma maneira universal. Então eu ia percebendo o que é que eles gostavam, como eles queriam que fosse aplicado cada coisa, entendeu? Não só os meus professores do curso presencial, mas também a outras videoaulas que eu tinha acesso. Com isso, com essas leituras, com esses vídeos, eu percebi algumas estruturas que se repetiam nas redações excelentes, na maioria das redações nota 1000. Primeiro, essas redações elas sempre tinham uma introdução muito bem elaborada e tinham também uma tese explícita, uma tese clara, entendeu? Eles colocavam quais eram os problemas, quais eram as situações que eles iam abordar ao longo do texto,
E também essas redações, elas geralmente retomavam o repertório, muitas vezes colocado na introdução ou no primeiro desenvolvimento, eles sempre retomavam no final do texto, entendeu? Porque isso passa a sensação de um projeto de texto, de um planejamento textual. Passa a sensação de que você não jogou aquele repertório ali apenas no seu texto, você soube aproveitá-lo. Então, todas essas estruturas eu fui tentando encaixar o meu modelo, entendeu? O meu modelo de redação. E tava dando certo. Minhas notas eram satisfatórias no cursinho, apesar de eu não ter corrigido as poucas redações que eu fiz em 2019, foram todas 920, 960, eu não lembro muito bem, mas nunca abaixo da casa ali dos 900, entendeu? Então tava dando certo. Eu sabia que faltava pouco para eu manter ou chegar a uma nota maior na redação do Enem, entendeu? Em relação ao ano anterior. Quando eu vi que eu perdi ponto nas competências 1 e 5, eu disse, poxa, competência 1 é gramática. Apesar de eu ter mostrado o meu texto para alguns professores e eles não terem achado assim, erros a ponto de tirar o 200 na competência 1, né? Mas um corretor me deu 200, outro me deu 160, sabe-se lá por quê. E na competência 5, pior ainda, porque havia todos os elementos, mas mesmo assim eu tomei 200 de um e 160 do outro, não sei porquê, de grátis, mas tudo bem. Mas quando eu vi que a minha redação assim, não tinha erros em geral, que eu tava com muito medo da competência 3, principalmente, porque no cursinho eu apanhava, ainda apanho da competência 3 direto, respondo direto na competência 3, até hoje eu quero entender o porquê, mas tamo aí. Eu tava morrendo de medo, mas eu não perdi ponto nessa competência, então tudo bem. Aí eu pensei, poxa, vai dar certo. Eu só tenho que manter a calma, eu só não tenho que ficar o doido do repertório, porque, gente, manipulação do comportamento pelo controle de dados do cidadão praticamente não tinha nenhum repertório. Mas eu consegui desenrolar, tudo bem. Eu não tava com medo de repertório justamente por causa dessa questão. Eu acho que o Enem, ele não é ele não quer que você seja uma enciclopédia, ele não quer que você seja uma fonte de pesquisas, um sabe-tudo, entendeu? Ele quer que você aplique outra área do conhecimento para realmente justificar o seu ponto de vista. Então, eu acreditei que eu conseguiria uma boa nota, eu não estava com medo de tema, eu não estava com medo de repertório, eu só tinha que manter a calma e confiar naquilo que eu sabia fazer, porque eu já praticava há muito tempo, entendeu? E em relação à minha redação no ano de 2019, assim como todas as minhas outras redações e as redações que eu sempre faço, eu sempre coloco palavras simples. E quando eu falo simples, gente, não é que a palavra seja pobre, sejam precárias as palavras, mas é que elas não são, como é que eu posso dizer, de difícil entendimento. Entendeu? A pessoa lê, o corretor lê, seja um mestre da língua portuguesa, seja um cidadão comum, ele lê e entende, entendeu? Não é que as palavras sejam pobres, mas é que elas são simples em relação a entender o significado logo de cara, entendeu? Eu não gosto desse negócio de enfeitar com palavras difíceis para pensar que tá arrasando, você não tá fazendo uma tese de mestrado, você não tá fazendo, sei lá, uma monografia, você está fazendo um exame nacional do ensino médio, entendeu? Então acho que talvez uma linguagem mais direta seja mais própria, mais apropriada, entendeu? Então eu optei pelo simples, não usei nada de extravagante, entendeu? E isso é bom até para você acabar não errando, né? Porque tem gente que gosta de usar alguns verbos difíceis e acaba se lascando porque erra a regência, erra a ortografia, entendeu? Coisa simples, que eu não queria errar. E em relação à progressão do meu texto, em relação aos meus argumentos, gente, eu fui pela coisa mais básica que se poderia ter em relação à democratização do acesso ao cinema, que eu acredito que milhões de brasileiros se guiaram por aí, que foi a questão da falta de investimentos para a construção e manutenção de cinemas e a questão do alto custo, né, cobrado por empresas, já que o cinema não é gratuito. Então, eu me guiei por aquilo que foi direcionado nos textos motivadores. Eu acho muito importante ler os textos motivadores por causa disso, entendeu? Claro que você não vai ficar limitado a eles, mas para você ter uma noção daquilo que vai ser pedido. E é o que eu falei para vocês quando eu estava falando aqui da competência 3. Gente, procurem defender aquilo que parece óbvio, entendeu? Aquilo que é claro, não aquilo que é muito subjetivo, não aquilo que é muito implícito, não aquilo que não está tão claro, entendeu?
Quando eu falo de democratização do acesso ao cinema, é claro que tem problemas por causa que o cinema é caro e muitas pessoas não conseguem ir. É claro que tem problemas de investimentos, principalmente nas cidades interioranas do país, entendeu? Isso é praticamente óbvio, mas isso é fácil de elaborar, é fácil de argumentar, é aquilo que você consegue defender com mais força, com mais clareza, com mais repertório, com mais conhecimento, entendeu? Porque você sabe um pouco daquilo, querendo ou não. Então, se você seguir aquilo que é apontado para você, ou então aquilo que é um pouco mais nítido para você, é melhor, porque vai passar para o seu corretor um certo conhecimento, uma certa confiança de que você sabe desenvolver sobre aquele tema. Agora, se você pensa na democratização do acesso ao cinema e quer colocar coisas um pouco mais complexas, como questão da educação envolvendo isso, questão de política envolvendo isso, outras questões à parte, aí acaba tendo que fazer uma argumentação um pouco mais complexa, que muitas vezes você não tem tempo nem linha para fazer aquilo. Resumindo tudo, o que eu fiz para tirar 1000 na redação do Enem? Primeiro, eu tive confiança em mim mesmo. Eu não sabia que eu ia tirar 1000, mas eu tinha confiança de que eu conseguiria alcançar uma nota que era o meu objetivo, 960, 920, por aí, por esses casos aí. Eu fiz a minha redação com base naquilo que eu estudei, com base naquilo que eu li em outras redações nota 1000, com base que eu vi os corretores elogiando. Então eu fiz uma introdução bem elaborada, fiz uma introdução por contraste, fiz uma introdução com a tese explícita, eu mostrei para o meu corretor quais eram as causas daquele problema e em ordem eu as desenvolvi, entendeu? Além disso, eu usei repertório sociocultural nos 2 parágrafos, que foi no caso do Cine Hollywood, né, um repertório direto, de associação direta, só por ele eu já poderia alcançar a nota máxima na competência 2, mas ainda na outra competência eu usei Karl Marx, ainda na outra competência não, ainda no outro parágrafo eu usei Karl Marx para justificar a questão do materialismo, a questão da lucratividade e tudo mais. E, por fim, eu retomei o meu repertório utilizado, que foi no caso do Cine Hollywood, no meu fechamento, né, no meu parágrafo conclusivo, que é justamente para mostrar para o meu corretor que eu pensei no meu texto. Então, tudo isso gera confiança, tudo isso passa uma boa impressão para quem está lendo o seu texto. E eu não usei uma linguagem difícil, entendeu? Foi uma linguagem simples, foi uma linguagem facilmente entendida, tanto para quem é mestre na língua portuguesa, quanto para um cidadão comum. E, gente, eu não esperava tirar 1000 na redação do Enem, porque de 5 milhões de pessoas, 53 tirarem nota 1000 é realmente uma coisa muito rara, muito, muito, muito rara. Então, o 1000 que eu tirei foi um presente. E eu não acho que eu vá tirar 1000 de novo no Enem deste ano ou no ano que vem, não sabemos. Mas eu tenho um objetivo, que é manter a minha nota nos padrões de 960, 920 para cima, porque o meu curso praticamente exige isso. O que é que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou me cobrando porque eu tirei 1000. Eu não vou para a prova do Enem com o peso de ter que tirar 1000, entendeu? Eu vou para a prova do Enem sabendo que eu sei fazer uma redação e que o meu resultado vai ser excelente, independente de 1000 ou não, porque o 1000 ele é um presente, entendeu? Ele não é... Eu acredito que as pessoas que tiraram 1000 não saíram da prova falando, tirei 1000, fechei a redação, porque é muito imprevisível. Muitas pessoas mereceram tirar 1000 e não tiraram. Então não dá pra dizer se você vai tirar 1000 ou não. Ele é meio que um presente pra você. Muitas vezes ele não define se você vai entrar ou não na faculdade. Às vezes o 960, 920 basta. Muitas vezes ele define e varia, entendeu? O que eu tô querendo dizer pra vocês é que você não precisa se cobrar tanto para tirar 1000. Você precisa se cobrar para tirar uma nota excelente, uma nota que contemple o seu curso, entendeu? Que dê para você ser aprovado. Eu acho que esse é o nosso objetivo como estudantes, já que é uma prova longa, uma prova de estratégia, nós temos que pensar em tudo, nós não podemos dar prioridade somente à redação e deixar as outras matérias de lado, no caso, linguagens e códigos de ciências humanas, né, já que é no mesmo dia. Mas a gente tem que saber sondar, temos que saber fazer a prova conforme
aquilo que precisamos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aí, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos verem também. E muito obrigado por assistir, gente. Até o próximo vídeo.